eu queria muito mostrar para vocês como ficou o meu Bullet Journal. Esse daqui foi aquele que eu usei durante mais tempo. Eu usei uma parte do ano de 2018 e o ano 2019 completo. Tem outros vídeos aí explicando que tipo de material eu uso, dando algumas dicas de páginas para você iniciar o seu Bullet Journal 2020. Então, no início, esse caderno que eu uso, ele já tem um índice. Eu coloquei a legenda aqui embaixo, grifei com marca-texto os meses para que eu visualizasse melhor o índice. Usei até aqui, então não usei todas as páginas do índice que veio nesse Bullet Journal. Essa foi a página de aniversários, né? Fiz assim uma visão geral em 2 páginas. Eu havia feito em 2018 essa proposta de página para o Bullet Journal, seria os livros do doutorado que eu precisaria ler em 2018 e em 2019, e aqui os livros já lidos, mas não deu muito certo essa página porque o meu ritmo de leitura foi muito acelerado, então não tive como nem começar a listar aqui, mas fica uma dica aí se você acha que pode lhe ajudar. Aqui foi o Calendex, eu usei para os meses, eu usei, né, 2 páginas e mais 2 aqui. Eu acabei na época utilizando esses calendários que a gente recebe pelo correio, de venda de botijão de gás. Eu recebo muito aqui em casa, então eu aproveitei para utilizar para o meu Calendex 2018. Nessa época eu ainda não tinha os carimbos, né, de marcar mesmo, de fazer o meu próprio calendário, então achei bacana, eu fiz dessa forma. Coloquei aqui os momentos felizes, né, de janeiro. Em outros vídeos aí que eu fiz, eu explico qual é a função dessa página, né, uma espécie de resumo das coisas boas que aconteceram durante o mês, eu acho muito legal. Aqui no mês de janeiro eu estava começando a iniciar minhas viagens com carimbos. Eu tenho um vídeo que eu falo desses carimbos também, da minha paixão pelos carimbos no Bullet Journal dentro do mundo da papelaria. E aqui eu estava começando a testar e treinar alguns dos que eu havia comprado. Então esse foi o mês de janeiro, eu estava utilizando carimbos, né, para cada dia, como vocês podem ver aqui. Fiz listas, né, da viagem que eu havia feito para a França, descobri essa espécie de pista, de caminho aqui no Pinterest, tentei copiar, eu acho que ficou muito legal. Eu tenho assim, um carinho imenso por essa página, porque ela foi o resumo da viagem que eu fiz. Fiz uma página de utilidade pública com alguns telefones de pessoas com as quais eu tive contato, e também assim de serviços mais gerais, tipo reforma, frete. Então alguns canais do YouTube para cozinha também acabei colocando aqui nessa página. Esse é o mês de fevereiro, também bem simples. Eu tava ainda bem na vibe, né, de inaugurar os carimbos, ver o efeito que ele dava na página. Testei formatos diferentes, né, aqui foi mais quadradinho, aqui mais horizontal, retangular, né. E gostei porque eu preenchi bastante a página. Me incomoda muito quando eu não preencho a página completa, assim, né? Aqui os momentos felizes do mês de fevereiro. O mês de março eu tentei usar uns carimbos mais coloridos, que é o mês do meu aniversário, então eu coloquei umas frases aqui de início e mudei novamente o formato das páginas diárias para testar os carimbos mais uma vez. Esse é um carimbo bem especial porque que eu gosto muito, porque, né, ele tem os meses do ano, os dias. Então você grifa, por exemplo, foi o que eu fiz. E eu acho bacana que é um calendário anual, é bem ecológico, você usa sempre. Esse formato de página eu não gostei muito, eu lembro na época, porque como vocês estão vendo, sobra muito espaço e isso me incomoda bastante. Então depois eu mudei, como vocês vão ver. Eu coloquei o meu melhores momentos do mês todo colorido, porque é o mês do meu aniversário. Como vocês veem aqui, teve muita coisa boa. Abril eu fiz esse teste dessa página, né? Coloquei uns post-it aqui para ir colocando as tarefas que eu tinha que fazer, e à medida que eu fosse realizando essas tarefas eu tirava os post-it. Mas não deu muito certo, não acabei não usando, mas fica também essa sugestão se você acha que é interessante. Já aqui eu comecei a mudar, vocês estão vendo, ó, o formato da página, tentando aproveitar o máximo possível e fazer uma semana toda em 2 laudas, né? Vocês veem que ainda sobrou bastante espaço, que acabou me incomodando, porque eu queria aproveitar o máximo possível as páginas do Bullet Journal.
Em maio, então, eu continuei ainda na mesma versão, usava uma espécie de cartão para medir aqui os tamanhos dos dias, dos espaços para os dias, e nesse mês em específico eu coloquei algumas frases do Grande Sertão Veredas, que é um dos meus livros preferidos. Ficou muito legal, pena que eu não tive mais paciência e tempo para fazer nos meses seguintes. Aqui eu coloquei algumas técnicas de estudo, que futuramente eu pretendo falar disso talvez em alguns vídeos. Em junho eu novamente mudei o formato, ainda não estava conformada com aquele, eu queria aproveitar o máximo possível as páginas, mas ainda assim, repito, me incomodou essa coisa de ficar com espaço sobrando, né? Julho, mês de férias, eu coloquei aqui muitas malas, camping, os meus carimbos de viagem, né? E continuei nesse mesmo formato, né? Naturalmente, mês de julho eu não tenho muita coisa para escrever de trabalho, né, do doutorado, então teve bem menos atividades aqui escritas. Foi um ano que eu assisti a Copa do Mundo de futebol masculino, então eu colocava aqui os dias dos jogos, por exemplo. Aqui foi uma tentativa que eu fiz de fazer uma visão geral da viagem que a gente fez para Costa Verde, para Ilha Grande, Paraty, no Rio de Janeiro. Coloquei aqui o que a gente tinha comido no lanche, no almoço, né, para poder depois passar para o meu blog virtual. Eu tenho um blog que eu faço um diário de bordo dessa viagem, mas aqui a minha ideia era colocar trajetos mais gerais do que a gente ia fazer durante a viagem. Eu gostei muito também dessa página, dessas duas páginas, foram bem legais, bem divertidas de fazer. Desses aviãozinhos eu pedi meu esposo para desenhar. Em agosto eu mudei o formato novamente das páginas, mas mais ou menos o mesmo esquema. Em setembro eu já fui reduzindo um pouco o tamanho delas, a fim de aproveitar tudo, né? Então, outubro, também a mesma ideia. Novembro, colei aqui alguns ingressos de jogos que eu fui. Aqui foi a viagem que eu fiz para Vitória. Tentei fazer mais ou menos o esquema daquela outra viagem, mas é uma ideia legal. Em dezembro, então, pode ver que aqui eu já diminuí as semanas, coloquei uma semana inteira em uma página só. Foi o formato que eu comecei a achar interessante, porque eu aproveitava mais os espaços. E aí, finalmente, Calendex 2019, já entrei no segundo ano. Pode ver aqui que eu usei mais ou menos a metade, ó. Mais ou menos a metade para um ano, para 2018, metade para outro. Foi bem legal porque durou 2 anos. Calendex 2019, e aí eu decidi mudar o formato. Estão vendo? Tá na horizontal. Eu gostei muito desse formato, praticamente eu acredito que eu usei o ano inteiro esse formato. Gostei muito, mais minimalista, com a perspectiva de sobrar menos espaços, né, nas páginas. Pelo menos a ideia foi essa. Aqui uns carimbos que eu tava usando para marcar os dias que eu ia para natação. Acabou que eu continuei indo para natação, mas esqueci de colocar os carimbos, então afinal não usei tanto. Os G do Lachon, os melhores momentos do mês de janeiro e fevereiro, mês do meu aniversário, mas dessa vez eu não caprichei tanto assim. Pulei algumas mensagens que eu recebi dos meus clubes de leitura. Mês de maio, continuando, mesmo processo, termina sempre com os melhores momentos. Aqui mês de junho, mês de julho, mês de agosto. Esse aqui já foi mais padrão, eu achei muito bom porque eu segui o mesmo padrão. Isso me agrada muito, porque eu sou uma pessoa muito quadradinha, então eu prefiro quando é tudo mais alinhado, né? Então, aqui continuando, aqui foi mês de viagem, né? E eu coloquei só uma malinha, um carimbo sinalizando que eu estava viajando nesse período. Mas mais na frente eu volto a falar dessa viagem. Outubro, e aí aqui é exatamente isso. A viagem que eu fiz. Tentei simular mais ou menos aquela outra pista, mas fiz de um modo mais resumido, mais objetivo. Coloquei na verdade só os lugares por onde eu passei. Mês de novembro. Pode ver que aqui eu tava testando os lápis de cor novos que eu trouxe, aquarelados, então eu tava testando essa vibe aí de usar os lápis de cor. Vou continuando e termina, né? Mês de dezembro já, finalmente. E aí sobraram algumas páginas, pode ver que foram pouquinhas, mas sobraram algumas páginas, e aí eu fiquei testando alguns lettering, testando aqui alguns desenhos.
checklist de viagem, eu adoro fazer isso e tô vendo cada vez mais a necessidade de fazer um checklist para cada tipo de viagem distinta, se é uma viagem maior para o exterior, se é uma viagem para um fim de semana na praia. Então eu fiz 2 aqui. Talvez eu aproveite para o próximo Bullet Journal uma lista de concursos dos quais eu estou participando, faço a lista de inscrição, resultados. Aqui são páginas do final do Bullet Journal que eu sabia que eu não ia usar mais, que eu estava usando para organizar minhas semanas até o dia da minha qualificação do doutorado. Foi uma época que eu estava com muitas tarefas e eu achei melhor colocar assim uma espécie de visão do mês para que eu pudesse me organizar melhor para cumprir todas as metas possíveis. E aqui no final, realmente foram só testes que eu fiz de colagens, de possíveis páginas. Sobraram algumas aqui que eu pretendo aproveitar depois, seja para desenhar ou para usar mesmo de borrão. E é isso. Aqui tinha um porta-lápis, eu tirei, colei no meu novo Bullet Journal, que também tá aí em um dos vídeos, se vocês quiserem ver como eu fiz, quais as ideias que eu utilizei. É isso, obrigada por ter assistido esse vídeo. Se você tiver mais interesse em ver outros vídeos falando de Bullet Journal, tem uma sequência incrível de vídeos na minha página. E se gostarem, dê um like. Obrigada aí pela atenção, até a próxima. Valeu!